Guilherme Guimarães, vice-prefeito de Montes Claros, pré-candidato a prefeito. Guilherme, primeiro eu queria que você falasse para mim o seu nome completo, data e local de nascimento e o nome dos seus pais. Meu nome é Guilherme Augusto Guimarães Oliveira, o nome do meu pai é Alvimar Gonçalves de Oliveira, a minha mãe é Elmira Augusta Guimarães Gonçalves, nasci em Montes Claros, no 6 de 8 de 64. Qual a sua profissão, o nome da sua esposa, dos seus filhos e dos seus netos? Vamos testar a memória aí. Eu sou engenheiro civil e mestre na área do saneamento, meio ambiente e recursos pela UFMG e professor da Unimontes, a nossa Universidade Estadual de Montes Claros. Exerço há muito tempo a engenharia civil, mais tempo exerço o cargo de professor universitário. Minha esposa é Euna Duarte Guimarães, carioca, né? E veio para cá, para Montes Claros. Meus filhos, Paula Guimarães, que é médica, Guilherme Duarte Guimarães, que é engenheiro, e Gustavo Guimarães, que é zootecnista. Agora, os netos é um número razoável, né? Tem o mais velho, que é o Augusto, tem 6 anos, tem a Marina, que tem 5, tem a Catarina, que tem 3, tem a Sara e Sofia, que também tem 3, e tem o Emanuel e o Cícero, que tem 1 ano. Então, hoje nós já temos 7 netos, graças a Deus, né? Conforme Deus nos ensina, né? Nós temos que crescer e multiplicar. Quantos anos de casado, Guilherme? Eu casei com 22 anos, são quase 34 anos, né? Casado, né? Fazer 88, né? Então, um bom tempo já de, graças a Deus, né, de estar casado e muito feliz com o casamento, né? Seus primeiros estudos foram em Montes Claros? E se foram onde? Sim, eu comecei a estudar aqui no Gonçalves Chaves. Estudei aqui até o 2º ano primário, aí mudei para o Afonso Pena, em Belo Horizonte, Escola Estadual Afonso Pena, até o ginasial, aí fui para o Colégio Santo Antônio e voltamos para Montes Claros, onde eu estudei no Colégio Marista, né, no Colégio São José. Depois biotécnico e novamente retornei para a Escola de Engenharia da UFMG, daí fiz minha graduação, mestrado, tudo envolvido nessa questão, mas a minha vida inicial aqui em Montes Claros, aqui no nosso glorioso Gonçalves Chaves. A mudança para Belo Horizonte foi em função do emprego do seu pai, que era um médico militar? Ou não? Ou foi para estudar mesmo? Não, na verdade, meu pai é médico, né, e fundou tanto o Hospital São Lucas, que era um dos proprietários, e também o Hospital São Vicente, que hoje é o Haroldo Torinho, onde que nosso grande amigo, o reitor Paulo César, é o provedor. Então, eu tive um irmão no meio, né, mais velho do que eu, muito novo. Ele teve um problema grave, né, foi para os Estados Unidos, operou, e como aqui não tinha tratamento, aí meu pai e minha mãe resolveu mudar para Belo Horizonte. Meu pai continuou morando aqui, mas a minha mãe, eu e meu irmão, os 2 irmãos, né, fomos mudando para Belo Horizonte, e infelizmente passou 1 ano, 2 anos, ele não sobreviveu, né? Um câncer muito agressivo no cérebro, né? Então ele 14 anos ele já. E aí, nesse momento, como lá tinha um hospital militar, né? E um dos médicos vinham dos Estados Unidos com mais facilidade, porque tinha avião, essa coisa toda. E meu pai resolveu. Então, esse foi o motivo. E além do mais, a família da minha mãe é toda de Belo Horizonte, né? Então nós tínhamos essa ligação constante e acabou que uma coisa foi muito próxima da outra. Depois, tão logo ele veio a falecer, passou um tempo, nós retornamos para Montes Claros, né? Como era o nome desse seu irmão? Alvimar Gonçalves de Oliveira Júnior. E tem o Alexandre, né? Alexandre, que é o mais velho, Alexandre Guimarães Oliveira, também engenheiro civil, mas hoje ele cuida, né, fica por conta de cuidar das coisas da família, né? Então ele que é o fazendeiro, ele que é o empresário, então ele ganha dinheiro e eu trabalho, né? Serviço público. Guilherme, a sua volta para Montes Claros, depois de formado, você veio, estudou, foi fazer faculdade,
Quando que você volta para Montes Claros depois da faculdade e do mestrado? Então, eu trabalhava numa grande construtora, fui selecionado para o cargo público do Estado, no órgão do Estado do Meio Ambiente, que na época era a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, que depois se transformou em FEAM. Virei superintendente de Estado e pesquisador, né, na área. Quando eu vim para Montes Claros, fiquei um tempo de tal forma que depois houve uma oportunidade na nossa Unimontes, na Pró-Reitoria de Pesquisa. Daí a gente entrou para o mundo acadêmico, fiz o concurso e daí, quando eu fiz o segundo cargo do concurso, eu transferi o cargo do Estado da FEAM para o cargo da Unimontes. Então, de lá, né, junto com seu pai, fazendo uma carreira importante. Primeiro no departamento de Geociências, onde eu fui coordenador, onde fui chefe de departamento, e depois tive a oportunidade de montar o curso de Engenharia Civil, que foi aprovado. E aí daí fiquei 5 anos como coordenador do curso. O curso hoje já tem quase 11 anos de existência, com uma boa formação acadêmica, como os demais cursos da Unimontes. E daí virei também coordenador do curso de Engenharia Civil da Santo Agostinho, que eles me chamaram. Depois fui coordenador do curso e criador do curso da Engenharia Civil da Facite também. E aí daí para frente foi essa carreira, e até que o Humberto me chamou para ficar ao lado dele no governo municipal, né? Vamos por partes. Você, antes do governo de Humberto, você teve uma experiência de ser secretário municipal de planejamento à época, né? Era Isso. O nome da secretaria, no governo do Atos Avelino Pereira, ali entre 2005 e 2008. Você teve outras experiências como servidor público, ocupando cargos comissionados além dessas? Não, na verdade eu ocupei o cargo do Estado, né? Na Superintendência de Estado e Meio Ambiente, na SUPRAM, e depois, por ocasião, o Dr. Atos me chamou para ser secretário municipal de Planejamento e Coordenação, que era uma secretaria diferente. Era uma secretaria que cuidava do orçamento, cuidava, de certa forma, da gestão, né, mais orçamentária do município, e tinha uma gestão também do espaço urbano e também de alguns projetos estratégicos. Então, ao longo do governo Atos, ficamos cuidando disso. Depois foi criado o Instituto Randall Juliano, que transformamos no Instituto de Planejamento. Foi quando nós começamos a fazer os grandes projetos de Montes Claros na gestão do Dr. Atos. Fizemos o projeto da ET, o projeto dessas avenidas, o projeto de alguns conjuntos, né, habitacionais, que eram recursos conseguidos do governo federal, mas a maior parte desses projetos não vingaram, porque o governo não se manteve, né, na eleição. O Dr. Atos perdeu a eleição, e aí esses projetos, de certa forma, não tiveram continuidade, embora todos eles tinham a sua concepção já mais ou menos definida nesse sentido. Então os 4 anos foram nesse aspecto, e foi uma gestão que eu entendo que possibilitou uma boa capacidade no retorno de dar uma continuidade nos projetos iniciados, né, naquele período, né. Aí depois você volta no governo Humberto Souto. Isso, foi 8 anos fora da gestão, e aí o prefeito Humberto me chamou para ser secretário de Infraestrutura, que já era uma pasta totalmente diferente, e secretário de Serviços Urbanos, quando eu acumulei as 2 secretarias. Então, os 4 primeiros meses eu fiquei acumulando as 2 secretarias, e depois larguei a Secretaria de Serviços Urbanos para dedicar mais à Secretaria de Infraestrutura, que possibilitou, naquele momento, a desenvolver todos esses projetos que foram implementados, executados ao longo desses já quase 8 anos de gestão, né? As avenidas, as pontes, né? O projeto de modernização dos sistemas de aprovação de projeto, as próprias, todas as obras da saúde, da educação, dos esportes, porque no primeiro mandato
todas as obras se concentravam na Secretaria de Infraestrutura, embora os ordenadores fossem os secretários, mas o prefeito pediu para a gente acompanhar todas as obras. O Guilherme, técnico, ele vira político em 2020, quando é candidato a vice-prefeito na reeleição de Humberto Souto, que resolve naquele momento, houve uma mudança, né, no vice, era o Adalto Marques, e depois virou o Guilherme Guimarães. Guilherme, como que surgiu o Guilherme vice-prefeito? Foi ideia de quem? Foi convite de quem? Você lembra bem, logicamente, né, desse momento? A gente estava ali no momento de pandemia. Recorda para as pessoas que não sabem a história como que ela aconteceu. Bom, foi realmente assim, nós percebíamos que ao longo do primeiro mandato, o prefeito Humberto Souto, ele tinha uma intenção de certa forma, intensificar as obras de infraestrutura, o planejamento da cidade de uma forma geral. E, logicamente, não era minha pretensão nem voltar para o cargo de secretário no início do mandato do Humberto, porque a gente já tinha dado a cota de contribuição e entendíamos que a gestão pública ela é muito complexa, ela te exige uma dedicação muito grande e uma exclusividade. E eu, sabendo da importância do curso de engenharia civil, eu até relutei em aceitar ser secretário de infraestrutura, mas compreendendo que a gente tinha que colaborar com o prefeito Humberto Souto, que é uma pessoa idealista, então assumimos. E ao longo do mandato, com essa aproximação minha com ele, né, quase todo dia até mais tarde, 10, 11 horas, todo dia lançamento de obras, serviços e uma discussão constante, ele percebeu que eu poderia ser um auxiliar para ele no segundo mandato. Ele entendendo, palavras dele, né, que no segundo mandato ele precisaria de ter um tempo mais para ele, né, embora ele não tenha feito isso efetivamente, que eventualmente ele precisaria de viajar para descansar, talvez ele precisaria de uma pessoa que tivesse mais presença na administração. E um belo dia, numa época como essa, de período de descompatibilização, entrando na padaria e falou: precisamos ser felizes no partido político. Eu falei: ué, qual partido? Partido tal, é importante ser filiar no partido. Que era, na época, o PSL. PSL, do nosso amigo Marcelo. Eu falei: não, Marcelo é amigo nosso, é importante, né? E o filho de Marcelo prontamente falou: não, ele não tinha ainda um plano efetivo, né? E pediu para eu se incompatibilizar. E eu falei: olha, o chefe é quem manda efetivamente, né? E daí foi uma definição. Eu sei que houve pressões muito grandes por isso tudo, né? Não tinha uma ligação partidária intensa, as entidades eventualmente já tinham os pré-candidatos, né? Tinha uma série de questões, mas o prefeito Humberto Souto entendia que precisava de alguém com mais proximidade para a continuidade dos projetos, que nem todos tinham acabado, essa coisa toda, e ainda estávamos num período pré-pandêmico, né? E ele preocupado muito com isso, de eventualmente ele ter que ficar mais recluso, e alguém que pudesse ficar mais à frente da prefeitura, nem que fosse para o aspecto administrativo e não político, e assim foi feito. Por isso que surgiu essa entrada na vida política eleitoral, e daí para frente ele foi construindo. Seu pai foi vereador? Foi vereador. Era uma coisa que você cogitava? Porque naturalmente a gente vem em casa, fala assim: meu pai foi vereador, eu sou secretário. Você tinha essa vontade ou foi um convite do prefeito? Você chegou a ter alguma manifestação, fazer algum movimento no sentido de se viabilizar como candidato a vice-prefeito na época? Pois é, PC, uma coisa importante. Meu pai foi vereador em 82. Não fez campanha, era um médico muito bem conceituado, né? Cuidava muito das pessoas muito humildes, né? Tanto que ele era médico do Fundo Rural, depois foi médico dono desses hospitais, e tinha uma convivência muito grande, além de ser oficial da Polícia Militar, né? A vida inteira
médico da polícia e resolveu candidatar em 82. E foi um dos mais votados, foi eleito para um mandato de 4 anos. Mas ele decepcionou muito com a política. Mandato na época de 6 anos, que era aquele mandato deles. Era 4. Aí ele teve o azar de ser 6, porque ele não gostou da vida. Eu morava em Belo Horizonte também, já como estudante, acompanhava ele de fora. E ele falou um dia, Guilherme, uma péssima notícia. Eu falei, qual foi? O mandato passou para 6 anos, eu tenho que ficar mais 2 anos lá na Câmara. Ele falou que ficava com muita vergonha, porque ele deixou de ser o médico conhecido por todos, para ser um vereador com a peste de desonestidade, aquela coisa mesmo, ele não sendo. Então a gente lá em casa nunca teve pretensões de candidatura, ainda mais porque é uma coisa que a vereança, o cargo legislativo, não é um cargo executivo. Então a gente sabe que é muito difícil fazer alguma coisa como no legislativo. Então, eu nunca tive, vamos dizer assim, a pretensão de candidatar, nem mesmo a filiar a partido político. O doutor Aras pediu na época para a gente filiar na época para o partido dele, que era o PPS, que virou Cidadania atualmente. Você chegou a se filiar nesse período? Não. Com Atos Averino? Não. Não. A sua primeira filiação partidária foi essa no PSL? Pode, assim, o que me lembro efetivamente, sim. Pode ser que eventualmente na época do doutorado a gente tenha, como todos os secretários, tinha que dar vamos dizer, uma força para o prefeito, mas não tinha nenhuma ligação partidária nenhuma. Então é uma coisa tão remota que você nem lembra se chegou a ser filiado daquele período. Justamente, não tinha nem pretensão, ainda mais, né, não tinha ligações com o PPS, nem com partido nenhum, né? A gente sabe, toda vez que você associa a uma coisa política, você já fica segmentado, né, sectário, e a gente não tinha essa pretensão, ainda mais que por ser funcionário público, é muito complexo esse tipo de situação, embora seja uma coisa democrática, republicana, mas não tinha essa pretensão não. Então foi mesmo um convite do prefeito, e aí acabou que se desdobrando nesse processo, porque ele ficou esse período todo na pandemia muito mais recluso por causa da própria idade dele. A gente tinha interesse que ele tivesse saúde, né? E pudesse, da onde que ele estivesse, hoje com as redes, a gente consegue conversar com a pessoa, né, no Japão, um tempo... Paulinho Ribeiro teve alguma participação nessa composição? Eu acho que 50% foi ele, 50% o prefeito Humberto, 50% foi ele. Paulinho é um grande incentivador, um amigo pessoal, e a gente sempre junto, né? E ele tinha, né, esse desejo de estar sempre junto do Humberto. E ele acaba que, pela amizade que ele tem com o Humberto Soto, que tinha com o Humberto Soto, acabava que eles conversavam muito. Então não tem dúvida que isso deve-se muito a ele hoje, que está lá no céu olhando pela gente aqui. Eu tenho que honrar o que ele... Guilherme, na história recente de Montes Claros, pelo menos na recente, naquela que a nossa memória alcança, poucos vice-prefeitos tiveram um papel de tamanho protagonismo quanto que você teve, né? Até motivado por algo que você mesmo comentou, que foi o prefeito Humberto Soto mantendo um ritmo de trabalho, porém trabalhando mais de sua casa, se preservando em função da pandemia ou talvez de outras preocupações. Você se considera, e você está vice-prefeito, um vice-prefeito ou um co-prefeito? É um vice-prefeito. Na verdade, eu sou um bom auxiliar do prefeito, porque uma coisa que a gente respeita é a hierarquia, né? E a responsabilidade de quem nos dá essa questão. Então, eu acho que uma coisa está ligada à outra. É lógico que o prefeito me escuta muito, escuta outras pessoas muito, e acaba essa convivência diária, essa respeitabilidade que eu tenho com ele, acabou que houve uma reciprocidade. Então, tudo que eu faço, eu converso muito com ele, tenho uma admiração muito grande com ele, quer dizer, cada vez mais admiro pela capacidade racional dele. Eu não conheço uma pessoa que racionaliza as coisas tanto quanto o prefeito, e é um exercício na gestão, com tantas questões para resolver, ele ter uma
uma capacidade de resposta da forma que ele tem. Então essa respeitabilidade, acabou que houve essa reciprocidade de amizade. Então é lógico que ele respeita muito pelas as minhas opiniões, pelas minhas alternativas que a gente passa para ele, pela capacidade que a gente foi construindo juntos. E acabou que houve, né, dessa forma, o protagonismo do prefeito, mas ele acabou aceitando as posições que a gente colocou para ele, principalmente com relação à infraestrutura, os investimentos, basicamente, mais recentemente na saúde, como as UPAs, agora recentemente o próprio hospital municipal que a gente está desenvolvendo junto com o governo do estado, as obras da educação no sentido de reestruturar toda essa questão das CMEs, das escolas fundamentais. Então, de alterar, por exemplo, a questão do centro de formação de línguas, aquela experiência que a gente tem razoável também na educação, acabou que o prefeito deu mais liberdade para a gente atuar, mas sem perder o foco que ele comanda a situação. Guilherme, essa parte de obras, a parte técnica da administração, as pessoas acompanham que o prefeito Humberto Souto te delegou muito, né, para poder estar à frente disso. Agora, ele também te delegou a política. Como é que tem sido essa experiência de fazer política, se você está fazendo? Pois é, a gente conversa muito. Quem sabe fazer política é o prefeito, né? Uma pessoa que tem quase 70 anos de mandatos, né, eletivos, ele tem uma experiência muito grande. Lógico que nós temos conversado muito com a anuência do prefeito, com os partidos políticos, com as lideranças, né, comunitárias, com os candidatos a vereadores, com os vereadores, no sentido de realmente de construir uma base sólida, mas sem perder o princípio dessa gestão, que é uma administração que pensa diferente, né? Ela age de forma diferente, ela trabalha muito com vamos dizer assim, o objetivo da comunidade, mas sem aquele assembleísmo frequente, que a gente sabe que é difícil, né, ainda de consolidar, né? Então, o entendimento que o vereador é a autoridade eleita pela população, e os 23 vereadores foram eleitos, portanto, eles têm o mesmo mando, né, sobre o aspecto eleitoral do prefeito e do vice-prefeito, então eles têm que ser respeitados como autoridades. Você está vice-prefeito, viveu essa experiência aí nos últimos 4 anos, né? É pré-candidato a prefeito e possivelmente candidato a prefeito. O candidato a prefeito precisa ter um vice na chapa, né? Quem o atual vice-prefeito de Montes Claros enxerga como um vice ideal para a sua chapa, caso você venha realmente concorrer à prefeitura? Eu acho que uma pessoa com honradez, com capacidade técnica, com compromisso, com os mesmos princípios da nossa gestão. Temos ótimos nomes, né? Por exemplo? Vários nomes, né? Nós temos vários nomes, né? E na verdade, toda vez que a gente antecipa o nome, e lembrando, o fiador dessa chapa é o prefeito Humberto Souto. Então, eu aguardo, né, vamos dizer assim, um posicionamento dele, o que ele acha bom para continuar. Mas é lógico que nós temos bons quadros na nossa gestão, que estão aí, né, e próximos, né, que conhece esse trajeto. Na sua opinião, seu vice deveria ser alguém que já compõe o grupo ou uma composição para poder agregar na sua chapa? Olha só, eu acho que quando a gente fala compor o grupo, a gente tem que abrir o leque, né? Porque nem sempre todos estão compondo o governo municipal. Tem muitos do grupo que estão fora da gestão municipal, mas estão nos partidos coligados, são ligados aos nossos deputados, que são importantes no processo. Então, nós não vamos dizer assim, colocamos uma coisa exclusiva.
É lógico que as pessoas que convivem com a gente há 7 anos, nós temos uma, vamos dizer assim, uma interação muito próxima e eles já estão nesse ritmo que a gente está, sabe, PC? Mas, nesse momento, é importante dizer, nós temos que conversar. A política é feita de conversa, de compromissos com a cidade. Então, eu não vejo dificuldade de ter bons nomes na cidade que são representativos. E muitas vezes a gente pode ter até um nome que, igual eu fui escolhido, que não está nem no dia a dia dessas questões. Guilherme, hoje o PL lançou recentemente uma pré-candidatura a prefeito. O PL é um partido do Jair Bolsonaro, né? A administração municipal, politicamente, né? A administração não, os políticos da administração municipal caminharam junto com o PL nas últimas eleições presidenciais, notadamente. Há uma possibilidade, como que você enxerga uma possibilidade de aliança, se existe essa possibilidade, se não existe, qual a sua opinião sobre ela, de uma eventual aliança do PL com a sua pré-candidatura? Olha, eles estão no leque do nosso espectro. O PL está no mesmo grupo, né, de partidos que o nosso grupo, né? Nós temos União Brasil, nós temos os republicanos, nós temos o PP, nós temos o PL, todos no mesmo leque. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade, ainda mais que nós trabalhamos efetivamente para que o PL fosse o vitorioso na eleição para presidente. Então, nós acreditamos, embora respeitamos a autonomia dos partidos, a vontade das pessoas que estão lá, de eventualmente, se eles acharem que devem republicanamente candidatar e apresentar as propostas, as coisas se apresentam dessa forma. E a população será sábia para escolher qual que é o processo. Mas eu não vejo dificuldades nenhuma de compor com o pessoal, se for esse o desejo deles, porque a gente não quer que alguém venha obrigado a participar de uma coligação, porque isso não dá certo. O importante é que todos entendam qual que é o princípio dessa administração. E todos aqueles que entenderem que os princípios dessa administração elas estão de acordo com o que eles pensam, eu acho que é fundamental que isso aconteça. Guilherme, seria chover numa olhada eu te pedir para dar uma nota para a gestão do prefeito Humberto Soto, que é uma gestão que você faz parte. Mas como eu vou fazer essa pergunta para os outros pré-candidatos, né? Eu tenho que fazer para você também. Qual a nota da gestão do prefeito Humberto Soto, na sua opinião? Sim, realmente é uma... De 0 a 10. Vamos é a mesma coisa eu como professor dar nota para mim no meu trabalho, né? Então eu vou ter um viés aqui de puxar, né? Ou ser rigoroso na minha análise, ou ser condescendente com as questões. Eu acho que se a gente pegar, e aí eu falo que como referências, né, referencial, se a gente pegar Montes Claros de dezembro de 2016 para hoje, eu daria uma nota 10, pela evolução feita basicamente com recursos próprios, de pegar uma cidade com dívidas de funcionário público, de quase 70 milhões de conta de água, de luz, sem remédio, uma série de questões. Fizemos um trabalho muito importante de recuperação da cidade, da autoestima da cidade, de conseguir colocar água na cidade, que antes faltava 2 dias e tinha 1 dia de água, de tal forma que com a adutora de 500 mil litros a gente tem a Eurofarma instalando, graças a isso, porque sem água não instalaria, a Novo Nordisk instalando 2 plantas enormes, né? A própria Cristália. Então eu diria que é uma administração, olhando isso, nota 10. Agora, se a gente observar, né, a necessidade de Montes Claros, é lógico que a gente precisa melhorar muito. Melhorar em todos os aspectos, porque a última escola construída em Montes Claros, o último CEMEI construído em Montes Claros, foi feito pelo Dr. Atos Avelino, o CEMEI Padre Murta, em 2007. Então nós ficamos de 2007 a 2019 sem construir uma escola em Montes Claros. Então desde essa data a gente já inaugurou quase 20 escolas.
e ao final desse ano vão ser mais 10, e daqui 2 até, se a continuidade, independente do prefeito que for continuar, daqui ao final do ano que vem, a gente terá 50 novas escolas e creches em Montes Claros. Unidades básicas de saúde, a última construída foi também no Doutorado Severino, que foi do bairro Santa Lúcia. Depois disso não se construiu mais nenhuma unidade básica de saúde. Então, desde que nós assumimos, e eu falo que a gente está no governo do prefeito Humberto Soto, nós já construímos 14 unidades básicas de saúde, fora a unidade pronto atendimento, que é a UPA. E estamos construindo mais 11 unidades básicas de saúde. Então, no final desse ano, no começo do ano que vem, a gente terá 25 novas unidades básicas de saúde, feitas basicamente com recursos próprios. Então, avenidas, né, só de ruas foram quase 2.200 ruas. Então, assim, tanto que nas pesquisas de reconhecimento da administração, hoje está na faixa de 96%, 97% das pessoas aprovam a gestão. Então, eu entendo que é um 9,7%. Não é um 10%, mas é um 9,7%. Guilherme, então é o seguinte, agora, apertando mais um pouco, né, qual a nota que você dá para o governador Romeu Zema? Governador Zema. Que foi governador o maior período na gestão atual. A gente também tem que partir de um referencial. Eu lembro que no governo anterior, o funcionário recebia em 3 vezes. Não tinha capacidade de investimento. A credibilidade do governo era complexa. Então, eu repito que o governador Zema, ele fez uma transformação em Minas Gerais. Não conseguiu fazer uma transformação maior porque a dívida do Estado é impagável. Então, ele tem feito um trabalho intenso de melhorias no governo de Minas, que vai passar basicamente por essa discussão da dívida do governo do Estado, que ela compromete completamente o orçamento do Estado. E se eu for obrigado a pagar sem fazer um ajuste, é muito difícil. Então, eu vejo que o governador Zema ele tem se esforçado para recuperar Minas, principalmente sobre o aspecto da atividade industrial e atividade minerária. Nós não podemos perder de vista que o preconceito contra a mineração tem prejudicado muito o estado de Minas Gerais. Minas é o que é porque nós precisamos da mineração. E eu vejo uma perseguição muito grande à mineração, e isso não é nem falando que os ambientalistas são favoráveis ou contrários, não é isso não. Mas um projeto igual a Sam Mineração está aí há quase 20 anos tentando explorar minério de ferro, uma região muito pobre, que é a região de Gromogol, e a gente não tem um avanço nisso, demonstra que nós não estamos sendo racionais na busca vamos dizer assim, da autonomia do norte de Minas como aspecto. Mas qual é a nota do Zema? Eu diria que do aspecto agora, do 8, 8,5, na minha opinião. E o presidente Lula, qual a nota que você dá para o governo dele? É muito cedo para falar do governo Lula. Seria injusto, né, falar nesse momento. O governo Bolsonaro teve muitos avanços sobre o aspecto da liberdade econômica, do trabalho, houve avanço significativo da capacidade de investimento. O governo Lula está começando agora. O que nós torcemos efetivamente é pelo país, independente de quem esteja lá, né? Então, o Lula, quem quer que seja, nós defendemos que, primeiro, que invista mais na infraestrutura, coisa que não está acontecendo efetivamente. Nós não temos uma sinalização de investimento em infraestrutura. E sem infraestrutura nós não vamos a lugar nenhum. Então é importante isso, né? O país precisa efetivamente ter dessa tranquilidade na gestão e, sobretudo, a gente tem que ter fundamental para a classe empresarial, principalmente, a estabilidade para que os investimentos não se percam pelo caminho, que a falta de uma decisão, vamos dizer assim, uma estabilidade até jurídica, não impeça o nosso desenvolvimento. Eu sou a favor do desenvolvimento integral. Entendo que, na medida em que as pessoas foram eleitas, a gente tem que torcer para que ela dê certo, independente da ideologia de A ou B ou C. Porque, né, tem que trabalhar nesse sentido, não há por que torcer contra nenhuma gestão. Então nós temos a expectativa
é que o país tenha essa estabilidade necessária, porque a estabilidade só gera essa dúvida, o capital vai embora e nós não podemos ficar livres do capital. O capital é que faz movimentar. Então, qual a nota que você dá para o governo Lula até agora? Eu não consigo. Efetivamente, não consigo avaliar, porque ainda vamos dizer assim, não vieram no investimento. O Brasil está muito polarizado, né? As pessoas discutindo muito. Vocês colocariam em qual espectro ideológico nessa polarização? Vocês consideram um homem de esquerda, de direita, de centro? Onde está Guilherme aí? Eu acho centro-direita. Então, toda vez que a gente... E não é eu como engenheiro, né? O aspecto do desenvolvimento, de acreditar efetivamente no trabalho, no emprego, no conhecimento de fato, sem doutrinamento, e na busca efetiva de que tudo que a gente... No mesmo espectro do prefeito Humberto Souto, centro-direita do lado do desenvolvimento das cidades, do país para a população. Então, sabemos que essa polarização muitas vezes ela gera conflitos, mas a gente tem que ser muito, vamos dizer assim, rigoroso nos padrões éticos, morais do país, no sentido principalmente éticos, que deve ter, não pode ter desonestidade, tem que ter transparência, organização, que é basicamente os princípios básicos, principalmente da gestão pública, que ela tem que trabalhar nesse sentido, e da impessoalidade da gestão, no sentido que o objetivo é atender as pessoas. A pessoa tem que entender que, na medida que ela é gestor público, ele tem que atender a todas as pessoas e, sobretudo, garantir o desenvolvimento em todos os sentidos, porque a gente não pode separar ninguém nesse aspecto, e nem o entendimento que o assistencialismo puro vai resolver, porque se você não tiver recursos públicos para manter esse assistencialismo, nada avança. Então o poder empresarial, capacidade empresarial tem que ser mantida, a liberalidade no sentido de garantir esses investimentos tem que vir, e o município tem que se preparar basicamente para receber investimentos. Em Montes Claros, eu não tenho dúvida, é a bola da vez dos investimentos. Na medida em que nós vamos ter uma rodovia que vai chegar de Brasília com quase 200 quilômetros a menos, nós temos uma adutora enorme do São Francisco, nós temos a Eurofarma se instalando, e aqui vai a Novo Norte, que aqui já é um polo farmacêutico importantíssimo. Aqui ela tem uma grande capacidade de articulação rodoviária, ferroviária e aeroviária. Lembrar que a nossa ferrovia, que é o nosso ponto principal do desenvolvimento de Montes Claros, ela está abandonada há muito tempo, e eu não vejo ninguém, nem do governo do estado, nem do governo federal, tratando isso com a seriedade que precisa, porque se há uma perspectiva muito grande de segmentar a ferrovia. O governo municipal tentou, nesses últimos 8 anos, fazer algo pela situação da ferrovia? Várias vezes. Nós acionamos muito o governo federal, mas sabemos que é uma posição estratégica do governo federal das ferrovias, porque, na verdade, o que acontece? Nós sabemos, pelo menos pelas informações, que a concessionária quer segmentar, quer pegar até o ramal de Corinto e o ramal Corinto-Bahia entregar, pela baixa eficiência desse processo. Mas nós temos que entender que a ferrovia é a base de desenvolvimento do mundo inteiro. Então, se a gente pensar, é lógico, tudo tem custo, né? E aí a privatização é um caminho, né? A terceirização, essa coisa toda, as PPPs são caminhos. Basta que haja segurança jurídica, que é um outro problema no país. Ou seja, muitas vezes as pessoas ganham uma privatização e a falta de continuidade de gestão prejudicam, né, isso aí. Então, eu entendo que a logística ela é fundamental. Então, a gente vê Montes Claros como futuramente um grande polo logístico estruturado pelas farmacêuticas, pelas possibilidades das grandes, então, as grandes empresas. E eu entendo que
essa parceria, governo do Estado, governo federal, governo municipal, tem que existir. Por isso, da questão da impessoalidade no sentido da gestão. Todos que estão no poder têm que... Guilherme, uma pergunta para a gente caminhando para o final. É possível fazer, na condição de vice-prefeito, uma autocrítica em cima daquilo que a prefeitura, no mandato de Humberto Souto, não conseguiu atender, na sua opinião? O que são os gargalos que ficam para uma próxima gestão e que ainda precisam ser resolvidos? Eu vejo o seguinte, o município ele tinha que priorizar aquilo que estava em situação mais caótica, que é a própria infraestrutura. Era inadmissível que a gente tivesse mais de 2.500 ruas sem asfalto, 3 ou 4 bairros sem redes de esgoto, os distritos sem redes de água, ou seja, uma infraestrutura básica sem atendimento, postos de saúde destruídos, escolas abandonadas. Então, a opção foi pela reconstrução da cidade, esse foi o primeiro ponto. E, ao mesmo tempo, sem esquecer dos aspectos fundamentais, porque a gente reconstrói gerando emprego, gerando trabalho, gerando confiança, gerando a expectativa de desenvolvimento. Então, isso foi o caminho traçado. Na medida que agora chegamos com quase 90% do atendimento em infraestrutura resolvida, aí começou-se a fazer os investimentos necessários nas áreas que também são importantes, mas que receberam menores recursos inicialmente. Como, de fato, não houve investimentos menores na parte do esporte, na parte da cultura. Então, houve recuperação de obras importantes como João Botelho, o campo da Terra Preta no Canelas, né? Agora, semana que vem, deve ser lançado o edital da Arena Moc, ou seja, já uma possibilidade. Várias pistas de skate estão sendo Arena Moc, o famoso mocão, né? Isso, só com uma característica diferente por ser uma arena, né? Então, uma característica diferente, mas no mesmo princípio. Então, muitas quadras sendo construídas, ou seja, porque não justificava a gente, naquele momento, fazer uma quadra se o posto de saúde não tinha uma porta, se a escola não tinha uma rede de iluminação adequada. Então, essa foi a opção feita naquele momento. E agora, quadras, a própria investimento na cultura. No ano passado já teve o Procultura, que foi 250 mil de investimentos para os projetos culturais com recursos próprios. Agora já estamos iniciando a Concha Acústica, que vai ser um grande complexo cultural ali na Praça dos Jatobás. Então há uma expectativa de criar também um novo espaço cultural nos bairros mais periféricos. Os projetos já estão caminhando nesse sentido. E o próprio trabalho, que eu acho fundamental, que também se caminha, é com investimentos nos programas, por exemplo, do Viver Mais, que a expectativa é de investir mais nesse programa, que já é um programa vitorioso. Tem muitos idosos que já conseguem, vamos dizer assim, ter uma perspectiva diferente de vida nesses programas. E sem falar que há uma expectativa de mais investimentos dos CRAS, né? CRAS diferentes, que a gente entende. O CRAS não pode ser uma coisa só burocrática, ele tem que ser um espaço de convivência, um espaço que vai trazer as pessoas para lá, né? Não pode ser só um ponto de fazer, que é importante, mas do CAD único, essa coisa toda. É um espaço comunitário que, na medida que vai melhorando essas condições, esses investimentos surgirão. Mas a gente precisava, basicamente, enfrentar uma pandemia, né? E sem falar nos aspectos da saúde, que nunca se houve tanto investimento financeiro na saúde. Então, só para os hospitais, com a dívida que a prefeitura provocou, foram cerca de 33 milhões da parte da prefeitura, mais 60 e poucos do governo federal, no sentido de entender que havia um déficit ao longo do tempo com essas questões. Foram cada vez mais investidos, né, em cirurgias, essa coisa toda, mas sabemos que há uma deficiência, primeiro, de que os salários ainda da prefeitura muitas vezes não são no nível de atração das pessoas, mas estão buscando melhorar. Só agora no concurso são mais de 100 profissionais da área da medicina que estão sendo investidos. A enfermagem da prefeitura, os enfermeiros já recebem piso há mais tempo, né?
E sabemos que uma das deficiências hoje é efetivamente com relação à saúde das UPAs, tanto que por decisão da gestão estão sendo licitadas mais 2 UPAs, unidade de pronto atendimento. Uma na região norte, para atender aquela região do Renascença, Alice Maia, Vilagem do Lago, e uma UPA leste, para atender o Grande Independência, de tal forma que a gente tenha mais, além da UPA Chiquinho, mais 2 UPAs nessa região. E conversando com o governo do estado, nós entendemos que há necessidade, e temos o terreno é da prefeitura de Montes Claros, da população de Montes Claros, ali no fundo ali da Meca, antiga Meca, um terreno que já foi para o Hospital do Trauma, foi do estado, foi da Santa Casa, mas como não se construiu, retornou para a prefeitura. De construir um hospital que não seja concorrência dos hospitais hoje existentes, nem do Haroldo, nem do Dilson, nem da Santa Casa, nem do Hospital das Clínicas, mas que seja um hospital que possa suprir aqueles serviços que esses hospitais entendem que são serviços que não são, vamos dizer assim, compatíveis ou não são interessantes para o serviço que acaba se represando. Então é mais no hospital público. A conversa com o governo do estado está muito boa nesse sentido, e é lógico que não é uma obra que se faz da noite para o dia, mas é uma obra de planejamento, porque ter um hospital público municipal, e temos o HU, que é o fundamental, e também não concorrerá com o HU. O HU tem a sua característica, mas precisamos de um hospital de referência municipal que possa fazer algumas cirurgias hoje não contempladas nos outros, que não será um hospital porta aberta, será um hospital de especialidades, nesse sentido, com recursos públicos do governo do estado, do governo federal, lembrando que houve um grande investimento no Alfeu de Quadros, melhorou muito, está sendo ampliado. Então, porque na verdade, como houve muito investimento em infraestrutura, parece que os outros setores não foram atendidos, mas houve um atendimento significativo. É lógico que uma intensificação da atenção primária, ela provoca uma demanda maior na média e na alta complexidade, mas sabemos desse desafio e trabalhamos nesse sentido. Mas é lembrar que ao se gastar, conforme eficiente, acaba sobrando mais recursos, mas lembrando que a cidade precisa desenvolver de uma forma geral. Guilherme, para finalizar, um ping-pong, eu quero que você responda com uma palavra, a palavra ou o nome que eu vou te colocar, né? Família. A coisa mais importante que a gente tem. Religião. Católica e cristã. Humberto Soto. Mestre. O time de futebol. Galo, mas meu avô americano e meu neto é cruzeirense. Hoje eu tenho que ter muito cuidado. Montes Claros do futuro. É aquela que atenda, que é mais importante, qualidade de vida da população, Obrigado, Guilherme. Eu agradeço. Obrigado. Excelente. A vocês.